Olá! Esse vídeo tem como finalidade apresentar o protocolo FOLS, Fluidoterapia Limitada pela Ultrassonografia Pulmonar, uma ferramenta que, utilizando a classificação de choque de Well, se apresenta como uma solução para o diagnóstico e manejo do choque. Para ilustrar essa aula, utilizaremos um caso clínico norteador da paciente Elisa, que tem 45 anos, não possui comorbidades e está internada há 25 dias na UTI. Passou por 3 cirurgias ortopédicas e 2 abdominais para o tratamento de politrauma e atualmente encontra-se em ventilação mecânica sob uso de traqueostomia. Ela também se encontra em uso de sonda vesical de demora para controle da diurese e encontra-se em hemodiálise utilizando um catéter de dupla luz em veia jugular interna direita, devido a um quadro de necrose tubular aguda nefrotóxica. Essa paciente também possui um acesso venoso central em veia jugular interna esquerda, que é utilizada para infusão de drogas, e encontra-se no final do tratamento antimicrobiano para pneumonia associada à ventilação. Ela não se encontra em uso de heparina devido a uma hematúria e durante a madrugada, no seu plantão, ela evolui com um quadro de choque, necessitando de altas doses de noradrenalina para manter uma pressão arterial média em torno de 65 milímetros de mercúrio. 4 perguntas, então, são lançadas. A primeira é qual tipo de choque de Elisa? A segunda, como manejar o quadro atual de Elisa? A terceira, que instrumentos podemos utilizar? E a quarta, existe algum protocolo que pode nos auxiliar no diagnóstico e manejo do choque de Elisa? Começando pela primeira questão, devemos lembrar que choque é uma condição ameaçadora à vida, geralmente decorrente de uma má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que resulta em falência de oferta de oxigênio ou de consumo de oxigênio, levando à hipóxia tecidual. Basicamente, é caracterizada pela evidência de uma perfusão tecidual inadequada e, embora presente, a hipotensão não é necessária para o diagnóstico. O AIU classifica o choque em 4 categorias: distributivo, onde temos o anafilático e o neurogênico, que não serão abordados nessa aula porque eles são mais facilmente reconhecidos e não fazem parte do protocolo, e o séptico, tá? 3 são categorizados como choque distributivo. Além destes choques distributivos, nós temos o obstrutivo, o cardiogênico e o hipovolêmico. Se voltarmos ao caso de Elisa, podemos perceber que é uma paciente exposta a diversas possibilidades para o choque, né? Elisa tem fatores de risco para choque séptico, ela é uma paciente internada em ambiente hospitalar há vários dias e com diversos dispositivos invasivos. Ela está com sonda vesical, ela está com 2 catéteres intravasculares, ela está em ventilação mecânica. Ela é uma paciente que tem risco para TEP porque ela está acamada, né, pós-cirúrgico e sem utilizar anticoagulação profilática. Ela também é uma paciente que está sob o risco de um pneumotórax, que pode ter acontecido, por exemplo, na punção dos catéteres para medicação ou para hemodiálise. Ela é uma paciente que possui risco de choque cardiogênico, porque é uma paciente grave que pode estar evoluindo com comprometimento, né, cardíaco pelo quadro metabólico total, inclusive pelo quadro infeccioso. É uma paciente que está sob o risco de choque hipovolêmico, porque essa paciente está aí perdendo líquido na hemodiálise, não sabemos se estão removendo a quantidade de líquido necessária, se essa paciente não está evoluindo com poliúria,
tá? Então, é uma paciente que pode ter múltiplas causas de choque e é importante que a gente identifique qual a causa para poder tratá-la. Na segunda pergunta, como vamos manejar o quadro atual de Elisa, nos deparamos com o fato de que, sem saber a causa, nós não sabemos como manejar o choque de Elisa de forma eficiente e adequada. Porque, por exemplo, o choque obstrutivo, se ele for proveniente de um tamponamento cardíaco, ele vai ser tratado com pericardiocentese. Se for causado por um TEP, ele vai ser tratado com trombólise. Se for por um pneumotórax hipertensivo, ele vai ser tratado com a drenagem em selo d'água. Se for um choque cardiogênico através de inotrópico, se a paciente estiver infartando através de angioplastia. Se for hipovolêmico, através de fluidoterapia com cristalóides. E se for séptico, através do suporte com drogas vasoativas. Fluido, se a paciente ainda for fluido responsiva, ajuste de antibiótico e manejo da sepse em geral. Para manejar, como eu falei, nós precisamos saber qual tipo de choque nós estamos falando. E que instrumentos nós podemos utilizar para tentar identificar a causa do choque e também para monitorar o tratamento que está sendo instituído. Diversos são os métodos de avaliação da volemia, da perfusão tecidual em pacientes críticos, né? Alguns deles podem contribuir para o diagnóstico ou não. No paciente crítico que se apresenta com choque, a melhor estratégia para avaliação clínica é uma combinação de dados como história clínica, exame físico, exames laboratoriais, medidas estáticas e dinâmicas. Nas estáticas, nós temos a cateterização arterial, né, a pressão arterial invasiva, onde poderemos avaliar parâmetros como a própria pressão, a PaCO2, a PaO2 e a saturação de oxigênio. A pressão venosa central e a saturação venosa central de oxigênio, tá? Através do catéter venoso central. Podemos também avaliar a pressão de oclusão da artéria pulmonar, o débito cardíaco, a saturação venosa de oxigênio. Nas medidas dinâmicas ou funcionais, nós podemos utilizar a ecocardiografia, o catéter de Swan-Ganz e técnicas de transdiluição pulmonar para avaliar variação da pressão do átrio direito, variação da pressão sistólica, variação da pressão de pulso, do volume sistólico, do diâmetro das veias cavas, além do teste da elevação passiva das pernas. Além da monitorização da macrohemodinâmica, em pacientes com choque também é importante avaliar a perfusão tissular ou a microhemodinâmica através do enchimento capilar, fluxo urinário, saturação venosa de oxigênio, lactato arterial e, em alguns casos, a capnometria tissular. Todavia, a maior parte dos testes eles são imprecisos e ou invasivos e ou indisponíveis na maioria dos serviços. Além disso, eles não foram projetados para fornecer um diagnóstico e apenas nos fornecem uma ideia indireta sobre o mecanismo do choque. Em 2013, então, Lichtenstein nos apresenta um protocolo que visa auxiliar nesse processo de forma não invasiva. Então, voltamos para a última pergunta. Existe algum protocolo que pode me auxiliar no diagnóstico e no manejo do choque? O protocolo FOLS, né, que é a administração de fluidos limitada pelo ultrassom pulmonar, é uma ferramenta proposta para o tratamento de choques inexplicáveis. Diferente das demais ferramentas, esse protocolo foi concebido com base na premissa de que outros testes não visam diagnosticar a etiologia do choque, mas fornecer uma ideia indireta do seu mecanismo. E, como vimos, para tratar adequadamente o choque é fundamental conhecer a sua etiologia. Nesse sentido, o protocolo FOLS explora a capacidade do ultrassom em detectar a síndrome intersticial pulmonar, que aqui será considerada um marcador direto da volemia clínica.
Ele é projetado para descartar sequencialmente as principais causas de choque, de acordo com a classificação de Well em obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico e séptico. Nós começamos a avaliação do paciente com choque com a ecocardiografia, né? Nossa sonda ela é aplicada primeiro no coração, visando descartar imediatamente um tamponamento pericárdico, tá? Se um derrame pericárdico extenso, impedindo ou dificultando o enchimento cardíaco, for visualizado, esse choque ele vai ser classificado como obstrutivo por tamponamento pericárdico ou tamponamento cardíaco. Posteriormente, devemos buscar aumento das câmaras cardíacas direitas e o abalamento do septo interventricular, que vão ser sinais sugestivos de embolia pulmonar, que, se estiverem presentes, vão caracterizar choque obstrutivo por essa etiologia. Descartadas ambas as etiologias, a etapa a seguir no protocolo FALS é o posicionamento da sonda na área anterior do pulmão, descartando imediatamente um pneumotórax que gera constantemente o perfil A', que nós vamos ver mais à frente na aula e que se caracteriza pelo deslizamento pleural abolido. Se o perfil foi encontrado, temos então um choque obstrutivo por pneumotórax. Caso não seja, nós vamos prosseguir a nossa análise. Excluídos o tamponamento pericárdico, a embolia pulmonar e o pneumotórax, o diagnóstico de choque obstrutivo ele pode ser descartado e o protocolo FALS ele dá um passo à frente, buscando então a síndrome intersticial, que vai ser observada através do ultrassom pulmonar. No ultrassom, a síndrome intersticial é caracterizada pela presença de cometas pulmonares, que vão ser definidos como 3 ou mais linhas B entre duas costelas. A detecção de uma síndrome intersticial anterior, bilateral e associada ao deslizamento pulmonar é definida como um perfil B e é amplamente equivalente ao diagnóstico de edema pulmonar cardiogênico agudo com a sensibilidade de 97% e 95% de especificidade. O edema pulmonar está associado ao baixo débito cardíaco no choque cardiogênico, com comprometimento de câmaras esquerdas, e essa etiologia deve ser considerada, por sua vez, né, na ausência de perfil B em um paciente com insuficiência circulatória aguda, significa esquematicamente que o choque cardiogênico esquerdo ele não deve ser considerado como causa. Uma vez descartados os choques obstrutivos e cardiogênicos, o protocolo FALS, nessa fase, avalia outro artefato pulmonar, que vai ser a linha A. Essa linha A vai representar uma superfície pulmonar normal, o que vamos detalhar mais à frente na aula. Diante do perfil A, nessa etapa, 2 mecanismos de insuficiência circulatória aguda serão possíveis. Uma é o choque hipovolêmico e a outra é o choque distributivo. Nesse contexto, o choque distributivo vai ser aqui assimilado como choque séptico, não apenas por uma questão de simplicidade, mas também porque as outras causas, que seriam o choque anafilático e o choque neurogênico, eles são pouco frequentes e também são fáceis de serem diagnosticados com base na história clínica dos pacientes. Um paciente com choque que exibe o perfil A, nessa etapa ele vai ser chamado de respondedor FALS, né? Ou seja, um paciente que deve ser fluido responsivo. Esse paciente precisa receber líquidos e o protocolo FALS em si é um teste terapêutico. Nessa parte, a gente administra fluidos com monitoramento rigoroso dos parâmetros clínicos da circulação e também através da ultrassonografia pulmonar. Essa etapa ela também deve ser utilizada paralelamente para pesquisar distúrbios causais. Você não fica fazendo
a exposição do paciente a fluido e checando a hemodinâmica e ultrassom pulmonar, sem utilizar esse tempo também para fazer a identificação de possíveis locais de sepse, de sangramento e etc. O protocolo FOLS define choque hipovolêmico, seja qual for a sua causa, como a melhora da função circulatória após a fluidoterapia, com um perfil A inalterado. Neste caso, o paciente ele recebe fluidos, ele tem a sua ultrassonografia pulmonar checada após a administração de cada alíquota de soro. O paciente que apresenta melhora clínica com a prova de volume e que mantém o perfil pulmonar A, sem evoluir, por exemplo, com a presença de linhas B, esse paciente é considerado como um paciente com choque hipovolêmico. Vale destacar que o choque hemorrágico com sangramento contínuo, ele vai ser um caso particular, porque nessa situação a fluidoterapia cega e contínua resultaria em uma extrema hemodiluição, mas nesse caso outros dados clínicos como a queda da hemoglobina, a exteriorização de sangramento, eles viriam a favorecer o diagnóstico do choque hemorrágico. Se os dados clínicos eles não melhorarem, a fluidoterapia eventualmente criará uma sobrecarga de fluidos nos tecidos, principalmente no pulmão, que não deve conter água essencialmente. Eventualmente, cometas pulmonares irão aparecer, o edema intersticial ele vai ser evidente e com isso poderemos dar o diagnóstico de choque séptico. O protocolo FOLS ele tem a particularidade de detectar esse edema pulmonar no seu mínimo, sendo então um marcador precoce da sobrecarga de líquidos. Essa etapa onde o paciente passa a não responder a fluidos e ele evolui com a presença em bases de linhas B, determinada de false endpoint, né? E como falado, ele vai ser sugestivo de um quadro de choque vasoplégico, né? Quando essas outras causas que já foram citadas, elas forem descartadas. Essa transformação de um perfil A para o perfil B sobre fluidoterapia sem melhora clínica vai definir, de acordo com esse protocolo, o choque séptico e assim a gente vai partir para a coleta de culturas, uso e ajuste de vasopressores e demais medidas que sejam apropriadas para o tratamento da sepse. Passando agora para a avaliação específica, né, da ecocardiografia e da ultrassonografia pulmonar, vamos começar revisando alguns conceitos da ecocardiografia na urgência, detalhando primeiro a janela apical. O principal corte desse plano vai ser o de 4 câmaras, que vai ser obtido com o paciente em decúbito lateral esquerdo e com transdutor sobre o ictus do ventrículo esquerdo, em geral no quinto espaço intercostal a partir da linha hemiclavicular esquerda, podendo deslocar-se mais ou menos para a esquerda ou para baixo, dependendo, né, do biotipo do paciente, sempre lembrando de colocar o índex direcionado para o ombro esquerdo do paciente. Aqui nessa imagem nós podemos ver os detalhes desse posicionamento, tá? Que vai nos permitir o corte em 4 câmaras que podemos visualizar melhor aqui, com átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. Nesse plano também podemos obter um corte apical 5 câmaras, apenas direcionando o transdutor discretamente no sentido anterior. Nesse corte, além das estruturas visualizadas no corte de 4 câmaras que eu acabei de mostrar, observa-se também o surgimento da raiz da aorta e da válvula aórtica, né, na mesma imagem, como podemos perceber aqui.
Já na janela subcostal, né, o principal corte de 4 câmaras ele vai ser obtido com o paciente em decúbito dorsal e o transdutor na região epigástrica posicionado em direção à nuca, de modo que o feixe do ultrassom fique quase paralelo ao plano do tórax, com o índex voltado para a esquerda, tá? Como podemos ver aqui na imagem. Algumas manobras, como a manutenção dos joelhos flexionados para relaxar a musculatura do abdômen superior e a realização de apneia inspiratória, podem favorecer o deslocamento do coração na direção do transdutor, melhorando a qualidade das imagens que podem ser obtidas através dessa janela. Aqui podemos perceber o fígado, as câmaras direitas e a câmara esquerda nesse corte. Nessa posição, podemos perceber aqui na imagem dinâmica ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. A imagem ela não é a melhor possível porque foi utilizado um transdutor convexo não específico, né, para a obtenção de imagens cardíacas. O ecocardiograma ele vai ter uma função muito importante na avaliação da gravidade da tromboembolia pulmonar, né, do TEP, com o valor prognóstico, inclusive podendo auxiliar na decisão terapêutica pelo intensivista ou pelo clínico. Durante essa situação, devido à obstrução importante da circulação pulmonar, pode ocorrer hipertensão pulmonar acentuada, com consequente disfunção aguda do VD, tá? Corpo pulmonar agudo. Pode também ocorrer um aumento na pressão do átrio direito, que vai dificultar o retorno venoso, e todos esses fatores eles podem culminar com uma disfunção do ventrículo esquerdo e com o óbito do paciente. São os sinais sugestivos de TEP no ecocardiograma, uma relação telediastólica VD-VE maior do que 0,6, um movimento paradoxal do septo interventricular, a insuficiência tricúspide, a hipocinesia do segmento basal e medial da parede livre do ventrículo direito e um aumento na cinética do segmento apical. E embora todos esses dados eles possam ser avaliados por um examinador experiente, esse não é o objetivo do protocolo FOLS. Nele, vamos concentrar a avaliação da presença de TEP nos achados de movimentação paradoxal do septo interventricular, no abaulamento do septo interventricular para a esquerda, né, como podemos visualizar aqui. Existe um aumento, né, da pressão das câmaras direitas, e isso faz com que o septo interventricular ele seja empurrado para a esquerda, né? Além disso, vamos também buscar o aumento do ventrículo direito, como podemos visualizar nessa imagem, e do átrio direito. Devemos ter em mente, né, que muitos quadros de TEP eles podem cursar com um exame ecocardiográfico normal, ou seja, o valor preditivo negativo do ecocardiograma para excluir TEP é pequeno. Todavia, no protocolo FOLS, o objetivo é avaliar a causa do choque. E um TEP que geralmente causa choque, ele costuma ser maciço e cursa com alterações ecocardiográficas agudas. Na ausência de alterações, o doente pode até ter TEP, mas dificilmente esse TEP será importante o suficiente para ser a causa do choque circulatório do doente. Aqui nesse exame, nós também podemos perceber um ecocardiograma com aumento de câmaras direitas, e semanas após o tratamento com trombolítico, podemos perceber que o diâmetro dessas câmaras ela se reduz. Aqui também podemos perceber um aumento da câmara direita, também com abaulamento
do septo interventricular. No ecocardiograma, o derrame pericárdico ele vai ser identificado como um espaço hipoecóico entre as câmaras cardíacas e o pericárdio, como podemos visualizar nessa imagem. É importante procurar identificar o derrame pericárdico em mais de uma janela ecocardiográfica, sendo a janela subcostal muito útil para a identificação de derrame pericárdico. Ao ecocardiograma, podemos identificar alguns sinais de tamponamento cardíaco, como o colapso diastólico das câmaras direitas, tanto átrio quanto ventrículo, tá? Sendo que a presença de colapso diastólico do ventrículo direito vai ser um indicativo de maior gravidade que o colapso do átrio direito. Também pode ocorrer colapso do átrio esquerdo, embora seja menos frequente, e esse colapso diastólico do átrio esquerdo ele vai indicar maior gravidade quando comparado com o colapso do ventrículo direito. E também pode ocorrer a presença do swing heart, que é a visualização de uma movimentação importante de todo o coração, principalmente da porção apical no interior do derrame pericárdico. Ele vai ocorrer geralmente no derrame moderado a extenso. Um exemplo de derrame moderado a extenso é o que nós estamos vendo nessa imagem. Tais sinais ecocardiográficos de tamponamento, eles são válidos principalmente nos pacientes sob ventilação espontânea. Nos pacientes sob ventilação mecânica, os sinais descritos acima, principalmente a variação do fluxo mitral e aórtico, vão ser mais difíceis de serem identificados. Existem outros sinais e achados, como, por exemplo, a variação do fluxo mitral e aórtico, que não vão ser abordados aqui, porque, como falamos, o objetivo do protocolo FOLS não é exigir grande habilidade técnica do examinador, mas, na verdade, fornecer instrumentos simples para que possamos chegar na etiologia do choque. Uma outra imagem de tamponamento cardíaco, podemos ver aqui o coração circundado por uma grande quantidade de fluido pericárdico. Aqui uma outra imagem também com derrame pericárdico extenso, impedindo então a diástole adequada do coração. Quanto ao ultrassom pulmonar, em específico, vamos utilizar a sonda convexa, tá? Que é essa que estamos vendo aqui na imagem, geralmente utilizando a parede torácica anterior, dividindo ela em 4 quadrantes na maior parte das técnicas, uma parte superior e uma inferior, e a outra entre as linhas axilares, também superior e inferior. Durante os próximos slides, vamos demonstrar quais são os artefatos e alterações e o padrão de normalidade que podemos encontrar durante a ultrassonografia pulmonar, começando pela abordagem do pulmão normal. Na avaliação do paciente, podemos observar uma superfície pulmonar normal através de uma varredura longitudinal de um espaço intercostal, as linhas pleural e a linha A. No modo bidimensional, ou seja, o modo em tempo real ou modo B, a linha pleural ela vai estar localizada a cerca de 0,5 centímetros abaixo da linha da costela no adulto. Nas setas verticais que estamos vendo aqui, nós podemos observar a costela superior, a linha pleural e também a costela inferior, exibindo então um padrão característico que chamamos de sinal de morcego. Nessa imagem aqui acima, nós podemos perceber melhor as costelas e, consequentemente, a sombra acústica que se aparece na imagem em decorrência da presença dessas costelas. Também podemos observar melhor
a linha pleural cerca de 0,5 centímetros abaixo dessas costelas. As linhas horizontais, que são decorrentes da linha pleural, são separadas por intervalos regulares iguais a uma distância entre a pele e a linha pleural. Elas vão ser as chamadas linhas A. Essas linhas A, elas geralmente são grandes, mas podem eventualmente ser curtas, o que não tem significado clínico patológico. Estes artefatos horizontais repetitivos, que chamamos de linha A, eles são gerados pelo ar subpleural, que bloqueia as ondas do ultrassom. Dessa forma, são repetições da linha pleural. Podemos observar aqui com maior detalhe essas linhas A, presentes geralmente no intervalo constante. Elas surgem justamente através desse conceito que eu comentei, que é o impedimento, né, da propagação por conta da presença de ar no pulmão que se encontra com superfície normal. No modo M, que é o modo aqui ao lado, ele é um modo utilizado para registrar um corte ultrassonográfico ao longo do tempo. Podemos observar uma diferença óbvia entre ambos os lados da linha pleural. Nós temos aqui a linha pleural. Podemos perceber que existe uma diferença clara na imagem acima da linha pleural e abaixo da linha pleural. As camadas superficiais da nossa imagem, que são as acima, né, da linha pleural, elas são estáticas e por isso vão nos fornecer essa imagem no corte ao longo do tempo de linhas horizontais, parecendo um código de barras. Já o que vem abaixo da linha pleural, ele vai ser resultante dessa dinâmica pulmonar através do deslizamento pleural, tá? Como existe deslizamento pleural e abaixo nós temos no parênquima normal, né, a repetição dessa linha pleural, o movimento de deslizamento vai gerar esse padrão arenoso que podemos observar abaixo, tá? Esse padrão arenoso com essa forma que podemos observar, né, de linhas horizontais seguidas pela linha pleural, que forma como se fosse uma pequena espuma, e esse conteúdo arenoso, né, nós damos o nome de sinal da praia, tá? Ou sinal da beira-mar, porque de fato fica aparecendo a areia da praia, aqui a onda e acima, então, o céu. Esse deslizamento pleural no modo B, associado às linhas A, que são as repetições da linha pleural num pulmão aerado, onde as ondas de ultrassom elas não são capazes de gerar imagem, na parede torácica anterior de um paciente dispneico, é o que nós vamos chamar de um perfil A, que vai indicar a superfície pulmonar normal. Aqui nós podemos observar nessa imagem a linha pleural e abaixo, né, também em um padrão constante de repetição, as linhas A. Na dinâmica, podemos perceber, então, aí as oscilações aqui do deslizamento pleural e as repetições da linha A entre as sombras acústicas das costelas. Nessa outra imagem, também vamos ser capazes de observar, né, na base pulmonar, o aparecimento do deslizamento pleural e das linhas A quando ocorre a expansão pulmonar. Percebam que nessa topografia aqui nós vamos ter algo sólido, que é o fígado, que quando existe a areação pulmonar, né, quando o pulmão se expande, ele empurra esse órgão sólido para um local fora da nossa imagem e dá lugar ao pulmão
cheio de ar. Empurra e aparece. Empurra e aparece. No pneumotórax, a pleura visceral ela encontra-se separada da pleura parietal pela presença de ar. Nesse sentido, o ar presente entre as pleuras ele vai bloquear a passagem da onda do ultrassom, não sendo possível então visualizar a pleura visceral, né, e consequentemente visualizar o deslizamento pleural, tá certo? Se o deslizamento pleural estiver abolido e houver linhas a busca por pneumotórax ela vai ser obrigatória. Aqui nós podemos perceber, por exemplo, a ausência completa de linhas B, que vamos ver o que é mais à frente, né? E podemos perceber aqui a linha pleural e, na sequência, as linhas A. Percebam que quando colocamos no modo M, não aparece o sinal da praia, ou o sinal da beira-mar que acabamos de comentar. Essa sucessão de linhas horizontais indica a completa ausência de dinâmica na linha pleural e abaixo dela, né? Não tem mais aquele aspecto arenoso, tá? Porque não está ocorrendo deslizamento pleural. Esse padrão ele vai ser chamado de sinal da estratosfera. Para algumas pessoas, ele vai ser chamado de sinal do código de barras. Percebam que o deslizamento pleural normal ele vai gerar no modo M um aspecto arenoso abaixo da pleura, né, caracterizando o sinal da praia, como a gente falou no slide anterior. E no pneumotórax, por sua vez, a ausência do deslizamento pleural ele vai ser responsável por esse sinal da estratosfera. O ponto pulmonar ele vai aumentar a confiança no diagnóstico ultrassonográfico do pneumotórax e vai ser um sinal específico do pneumotórax. Nele, nós vamos ser capazes de visualizar uma área onde está ocorrendo o deslizamento pleural normal, alternado com a abolição do deslizamento pleural associado a linhas A no mesmo local. Podemos ver isso nessa imagem, onde nós podemos perceber que existe no modo M exatamente um ponto onde nós conseguimos visualizar pulmão fazendo deslizamento pleural normal e um outro ponto onde nós não conseguimos observar esse deslizamento pleural porque existe ar entre a pleura parietal e visceral, impedindo a propagação do feixe. De forma dinâmica, nós podemos visualizar o ponto P da seguinte forma. Percebam que uma área desliza e a outra área não. Uma área desliza, a outra área não. Se colocarmos essa imagem no modo M, vamos visualizar exatamente o ponto P. Uma região onde temos deslizamento pleural e a outra não. Essa imagem, exclusividade, ela não é minha, ela foi retirada do Instagram ultrassom_emergência, onde vocês podem encontrar muitas dicas e vídeos sobre o assunto e eu recomendo fortemente. Agora, como citado anteriormente, né, o parênquima pulmonar normal ele possui ar. Esse ar ele vai bloquear a passagem da onda e na síndrome intersticial, além de ar, vai coexistir no pulmão elementos com um grande gradiente de impedância acústica, como o líquido, tá? O líquido no septo interlobular subpleural, cercado por alvéolos cheios de ar, por exemplo, preenche essa condição. A coexistência de elementos com grande gradiente de impedância acústica, nesse caso o líquido, ele gera um artefato que vamos chamar de cometas pulmonares.
Os chamados cometas pulmonares ou linhas B são caracterizados por um artefato vertical de cauda de cometa que surge da linha pleural, move-se em conjunto com o pulmão, deslizando e não desbotam, descem até a borda da tela, são bem definidos como um laser, são hiperecóicos, como a linha pleural, e vai obliterar as linhas A. A presença de todos esses critérios, como podemos observar aqui na imagem, torna possível para a gente reconhecer as linhas B e diferenciá-las de outros artefatos de cauda de cometa. Quando vista isoladamente, a linha B possui pouco significado clínico, mas várias linhas B, geralmente mais que 3 ou 3, são chamadas de cometas pulmonares e indicam síndrome intersticial, geralmente edema intersticial quando vistas em situações agudas. Percebam aqui a diferença, né, do pulmão geralmente normal, com as suas linhas A claras, né, com todos aqueles padrões que já foram citados. No outro lado, nós temos mais de 3, né, cometas pulmonares, com todas aquelas características descritas, com desaparecimento das linhas A. Nesse vídeo, nós vamos poder visualizar também alguns cometas pulmonares. Perceba que aparecem em cada região diversos cometas pulmonares. Nessa outra imagem, e aqui eu peço desculpa pela qualidade, o paciente realmente se apresentava com edema agudo, foi um exame tecnicamente difícil, em alguns momentos desaparece a imagem porque eu estou tirando o transdutor e trocando o local do exame, mas percebam a existência aí de diversos cometas pulmonares, né, com todas aquelas características descritas, caracterizando então a síndrome intersticial, né, nesse caso, um edema agudo pulmonar. Esse paciente apresentava os cometas pulmonares da base pulmonar até o ápice pulmonar bilateralmente. Esse paciente foi submetido à diálise e teve uma perda de líquido de cerca de 4 litros em 4 horas, né, necessitando de outras sessões de diálise para remover o excesso de fluido. Resumindo, então, o que tínhamos conversado sobre o protocolo FOLS lá no começo, agora já com o conhecimento de cada sinal, de como ele é visto, né, de onde ele é visto. Começamos pelo eco de urgência, onde devemos buscar abaulamento de ventrículo direito ou aumento do átrio direito ou abaulamento do septo interventricular. Se esses sinais eles estiverem presentes, eu tenho um choque obstrutivo por TEP. Devo procurar sinais de tamponamento cardíaco, presença de grande derrame pericárdico, que se houver presente, ele pode sugerir um choque obstrutivo por tamponamento cardíaco. Se esses achados no ecocardiograma não estiverem presentes, eu devo partir para o ultrassom pulmonar, na tentativa de identificar sinais de pneumotórax, que, como vimos, inclui a ausência de deslizamento pleural, no modo M, a presença do sinal da estratosfera e, de preferência, se houver presença desses sinais, buscar o ponto P, que é exatamente aquele local onde vamos ter o achado de deslizamento pleural normal e ausência de deslizamento pleural na mesma imagem, no mesmo corte. Se estiverem presentes, são sinais de pneumotórax, eu tenho um choque obstrutivo por pneumotórax. Se estiverem ausentes, eu vou dar seguimento ao meu ultrassom pulmonar, buscando então a presença de linhas B.
Se as linhas B elas estiverem presentes no começo do exame, isso pode me sugerir um choque cardiogênico, tá? Se não houver presenças de linha B, eu tiver um perfil A, eu parto então para a administração de fluido limitada pela ultrassom pulmonar ou protocolo FOLS. Se houver, ao longo do tempo, né, e com a administração de fluidos, a melhora clínica do paciente com essa prova de volume, mantendo o perfil A, eu tenho um choque hipovolêmico. Se não houver melhora clínica o suficiente com a prova de volume e o paciente evoluir com a presença de síndrome intersticial, ou seja, com perfil B, preferencialmente nas bases pulmonares, eu tenho um paciente que vai ser caracterizado com um choque distributivo, nesse caso, um choque séptico. Revisado o protocolo FOLS globalmente, é importante destacar que as vantagens desse protocolo são a sua rápida curva de aprendizado, o equipamento que é cada vez mais disponível em emergências e UTIs, e muitas vezes literalmente estão na palma da mão do médico, a possibilidade de ser realizada à beira-leito, sua simplicidade. O protocolo FOLS ele não necessita de medicações ou de métodos intervencionistas, e uma possível visão direta da volemia. A principal limitação desse protocolo é quando o perfil B ele é visto já na admissão do paciente. Nesse contexto, ele não pode ser aplicado porque não é possível determinar uma etiologia clara. O perfil B, como vimos, é geralmente devido a edema pulmonar cardiogênico, e uma ultrassonografia cardíaca simples geralmente mostra anomalias do coração esquerdo. Mas raramente esse perfil está relacionado a um edema pulmonar induzido por aumento de permeabilidade e, excepcionalmente, fibrose pulmonar ou qualquer doença intersticial crônica podem fazer com que visualizemos essas linhas B, né? E esses pacientes eles também podem apresentar-se com choque, tá? Prejudicando a avaliação do paciente. Vale ressaltar, todavia, que esse problema, ou seja, o perfil B no início da avaliação devido a uma doença pulmonar crônica, ele vai ser limitado pelo fato de que essas doenças pulmonares geralmente causam insuficiência respiratória aguda e não necessariamente circulatória. O choque cardiogênico causado pelo infarto do ventrículo direito, ele também parece ser uma limitação para o exame, mas continua sendo um evento raro, porque esses casos geralmente são associados a um perfil A que se mantém com a administração de fluido proposta pelo protocolo FOLS, que é realmente a terapia apropriada escolhida para esse cenário de paciente. Além disso, a gente deve observar, né, que entre os testes envolvidos na avaliação de choque, é realizado também um eletrocardiograma de 12 derivações, que geralmente vai indicar um infarto de ventrículo direito para esses pacientes. Voltando para o nosso caso clínico norteador de ELISA, né? Qual tipo de choque de ELISA? Começando o FOLS protocolo, nós começamos pelo eco de urgência e temos essa imagem. Nessa imagem nós estamos vendo derrame pericárdico relevante, causando repercussão cardíaca, impedindo a diástole, impedindo o enchimento cardíaco? Não. Então essa paciente ela não tem tamponamento cardíaco. As câmaras direitas elas estão aumentadas, o meu septo interventricular ele está abaulado para a esquerda? Não. Então essa paciente, ela provavelmente é uma paciente que não apresenta TEP, nem apresenta tamponamento cardíaco. O nosso próximo passo, então, é em busca do ultrassom pulmonar, tentando achar algum segmento que se apresente com ausência de deslizamento pleural. E em todo o parênquima da nossa paciente ELISA, nós achamos no modo M o sinal da praia ou da beira-mar, e na avaliação dessa paciente,
ficou claro que havia deslizamento pleural com linhas A em todo o parênquima sem achado sugestivo de pneumotórax. Então, ELISA não tem choque obstrutivo. A gente deve seguir, então, tentando buscar a presença de linhas P. E como podemos perceber, na base pulmonar ainda de ELISA não existem linhas B. Né? Buscando todo o parênquima pulmonar dela, não existem linhas B. Dessa forma, ELISA não tem choque cardiogênico. Seguindo na nossa investigação, ELISA apresenta linhas A, né, como fica óbvio nesse vídeo, não existindo presença de linhas B. Isso nos autoriza a iniciar o protocolo de fluidoterapia limitada por ultrassom pulmonar. ELISA recebe os fluidos, mas não evolui com melhora clínica. Ao realizarmos o exame na tentativa de achar linhas B, percebemos que surgem agora diversos cometas pulmonares maiores do que 3 em base pulmonar. Nesse momento, entendemos que ELISA não apresentou resposta hemodinâmica adequada à infusão de fluidos e evoluiu com a presença de linhas B, né, caracterizando cometas pulmonares, mais de 3 linhas B, na base pulmonar. Esse é o momento de parar, de limitar a infusão de fluidos para ELISA e entender que o choque de ELISA é um choque séptico. E o que ELISA precisa é de tratamento para sepse. Como não houve melhora inicial com fluido, né, não é choque hipovolêmico, como eu comentei. Voltando então para o caso clínico de ELISA. Qual tipo de choque de ELISA? Séptico. Como manejar o quadro atual de ELISA? Através do uso de antibiótico-terapia, né? Ela já estava em tratamento, a gente precisa mudar e ampliar o esquema antibiótico, a gente precisa reculturar ELISA, a gente deve considerar trocar os dispositivos invasivos de ELISA, a gente deve otimizar a droga vasoativa de ELISA. Que instrumentos podem nos auxiliar nesse sentido? O uso do ultrassom, como vimos, né? Não só com o eco, como com o ultrassom pulmonar à beira-leito. E existe algum protocolo que pode nos auxiliar? Sim, como vimos, o protocolo FOLS. É isso, obrigado pela atenção, até a próxima.